Boa tarde, pessoal. Aqui, direto dos estúdios da TV Com, o estúdio do Tarô, começa mais um programa para vocês. Hoje a pauta vai ser sobre ressentimentos. O que isso interfere na nossa saúde? O que isso interfere no nossos relacionamentos? Bom, pessoal, primeira coisa, eu gosto muito de falar aquilo que eu tenho dia a dia, que eu lido, né, através das terapias, através do tarô com as pessoas. E veja assim que a mágoa é um dos piores ressentimentos que as pessoas levam. A mágoa faz trava a saúde e trava as pessoas de serem ou evoluírem, até mesmo de se relacionar. No relacionamento eu vejo assim, que quando as clientes vêm, elas acham que tudo é o mesmo padrão, ou tudo vai acontecer de novo, vamos dizer assim. E eu tenho o costume de dizer, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um CPF diferente, eu falo para elas entender. Por quê? Elas já vêm com aquele medo que sofreram, que foi desgastado, que fulaninho fez isso, fez aquilo, não valorizou isso, ela fez de tudo, não valorizou, e acaba levando isso para um novo relacionamento. E daí, com as terapias, através ali do tarô, a terapia, nós conversando, a gente vê, eu vejo com elas que elas têm que se libertar, que elas têm que soltar, que elas têm que ter o perdão, trabalhar com o perdão, não querer isso para a vida, para poder, no próximo relacionamento, ser um relacionamento leve, ser um relacionamento bom. Porque o que acontece? A pessoa fica tão machucada, fica tão desconfiada, que começa daí a incomodar, desconfiar de outra pessoa que não tem nada a ver, que chegou, que assumiu um relacionamento, que está ali para fazer dar certo, só que a pessoa começa a trazer os fantasmas, vamos dizer assim, dos relacionamentos que teve para aquele relacionamento ali e acaba virando um certo transtorno no relacionamento. E daí ela chega a esse ponto que acaba sendo sufocante e começam a cobrar, porque a pior coisa dentro de um relacionamento é se sentir sufocado, cobrado, comparado, né? Então, que eu venho falando hoje? Porque esse ano de 2026, com as minhas mulheres maravilhas, que é como eu chamo elas, nós estamos trabalhando a leveza de como ser leve dentro dos ambientes, dentro dos relacionamentos, como pessoa. Então eu vejo isso e outras coisas. A gente às vezes começa assim, desde lá de pequenininho. Isso é uma coisa que eu peço para vocês corrigir quem faz. Engole o choro, engole sapo, seja forte. E isso tudo a gente vai guardando aqui dentro, como se fosse uma grande geladeira. E isso nos adoece. E daí fica essa mágoa, esse ressentimento, e acaba tudo sendo uma pessoa
que tu se trava na vida adulta por causa disso, porque toda a infância você escutou do pai ou da mãe, engole o choro. Daí vem as doenças. Vem as doenças por quê? Porque tu não liberou, porque tu não soube liberar isso, liberar essa energia. O liberar não é tão fácil, eu sei disso, não é tão fácil, mas quando tu libera esse tipo de energia, tu tá no outro lado. Por que as doenças, isso já foi comprovado, que o câncer e o problema cardíaco é a mágoa, é a raiva guardada. É tu também não falar do problema, não querer deixar lá guardado, lá no interior e mascarar esse problema. Por isso que é bom fazer terapia, por isso que é bom procurar ajuda, falar do problema, bater de frente, não brigar, mas falar o que está incomodando, fazer o que gosta, liberar, soltar. Então, é esse tipo de sentimentos que carregamos que a gente não pode alimentar dentro de relações. Eu pergunto, quando a pessoa sabe que aquele relacionamento faz mal, mas não consegue largar, os relacionamentos tóxicos que hoje nós falamos, né? Eu digo, esse relacionamento te agita mais, te traz angústia, traz para ti o choro, traz a dúvida, traz sentimentos mais ruins, vamos dizer assim, sentimentos piores do que amor. Daí não é relacionamento, não é bom isso. Porque o relacionamento saudável, tu tem que estar bem, tu pensar na pessoa, tu falar na pessoa, tu sorrir, tu lembrar da pessoa, fazer aquele bem no coração. Estar com momentos bons, contar as horas para ver, para estar com a pessoa. Isso é um relacionamento saudável. Isso é um relacionamento bom, que ri, que brinca, né? Que come pipoca junto, que olha uma televisão e ali é o melhor lugar de estar. Ou simplesmente estar ali sentado com a pessoa, olhando um pôr do sol, tomando chimarrão, e aquilo ali será a melhor companhia e não querer que esse momento acabe. Isso é relacionamento. Isso é bom. Se isso não traz para o coração de vocês a leveza, o gostar, a coisa boa, o sentimento bom, daí isso não vale a pena ter no lado, do que ter o incômodo e não conseguir sair dessa bolha, porque daí acaba todo mundo adoecendo, todo mundo ficando ruim e a pessoa vai se desgastando, os relacionamentos ficam difíceis. Então assim, vocês têm que ver o que vocês querem para a vida de vocês, que acaba daí isso adoecendo, tendo a mulher desenvolvendo depressão, desenvolvendo ansiedade, crises de desconfiança, de raiva. Então, não é o que eu digo, para começar um relacionamento tem que estar curada, tem que estar com uma cabeça boa, tem que estar com o coração leve. Porque o que eu vejo? As pessoas mal saem de um relacionamento, já entram no outro. E às vezes, para equilibrar aquele vazio,
aquele vazio, porque não pode ficar sem ninguém, porque não pode. Ficam naquela coisa, eu digo, calma, uma coisa de cada vez. Tenta focar nos teus projetos, nos teus planos e depois pensar no relacionamento. Não, aquela busca parece que tu ter um parceiro no lado, isso faz ser feliz. Tem tantas coisas também junto que faz ser feliz. Não só ter um relacionamento. Tirar, vamos dizer assim, essa crença limitante que para tu ser feliz, tu tem que ter uma pessoa no lado. Eu acho que a gente, para ter no lado, tem que ter uma pessoa que tu tenha conexão, que tu goste, que seja leve, que seja aquele carinho para a alma, que tu pense e diga, e te faz ter borboletas no estômago. Isso sim, isso é bom ter perto. Então, pessoal, vamos refletir bem nisso. Vamos, é o que eu digo, esse tema de ser leve é o tema que eu estou trabalhando com as consulentes. Ser leve, de falar calmo, de não agitar, de ouvir também o parceiro, não só chegar e cobrar. Cobrar ninguém gosta, mas sim junto chegar numa solução, chegar num diálogo que fique bom para os dois. Então é isso. Para quem gosta do dever de casa, né, que gostam das dicas que eu falo, então assim, ó, tirar um dia, uma noite, vamos dizer, tirar uma noite com o parceiro, com o namorado, com a esposa, para fazer aquilo que os dois gostam. Esquecer um pouquinho o trabalho, esquecer um pouquinho os compromissos, ter o casal ali, 2 a 2. Vamos fazer o que os dois gostam de comer, depois olhar, namorar, dar um beijinho, ficar bem. Esse é o dever de casa, de tirar um dia na semana para namorar, não ficar assim nessa correria do dia a dia e não ter tempo de olhar para o parceiro, porque isso cria conexão. Vocês namorar, vocês se doar para a relação de vocês. Então esse é o tema que eu peço para vocês. Tire um dia para ir na noite, quer dizer, tire uma noite para ir na pizzaria e leva o parceiro. Tire uma noite para fazer um karaokê, cantar com o parceiro, que eu sei que tem gente aí que canta. E tá tudo legal, é isso aí que é companheirismo. Namorar, dar beijo na boca, dizer o quanto é importante. Tá, pessoal? Então, é mais um programa que fica aqui no Estúdio do Tarô para vocês, aqui na TV Com. Beijo. Fique com Deus. Buenas, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Sabores do Sul, aqui, agora com uma novidade na casa. Agora temos um buffet aí de terça a domingo aqui, com pratos variados. Temos também uma chapa com carne assada ali, um churrasco ali ao fundo. Então a gente quer convidar você, traga a sua família, traga os teus amigos. Vem para Sabores do Sul aqui, com buffet na balança agora também ao meio-dia, de terça a domingo, inclusive feriados, tá? Esperamos vocês aí. Um abraço! TV Com Pelotas, há 23 anos ao lado da comunidade.